Amém, queridos? Graça e paz. Apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 31 e 32, ele escreveu da seguinte forma: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí ele vai e fala: grande é este mistério. Digo, porém, a Cristo e à igreja. A comparação que o apóstolo Paulo faz com o casamento natural, com o casamento da igreja do Senhor Jesus, é algo assim tremendo, a ponto dele dizer que grande é esse mistério. Está escrito em Isaías 46 e 10, acho que é verso 10, que Deus anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia o casamento do seu filho desde o começo. Em Apocalipse 13 está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o plano maravilhoso do pai e do filho e fazer com que ele casasse com uma terça parte da terra, que substituirá uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, algo assim tremendo. Se vocês não assistiram a última gravação que eu fiz, acho que foi a penúltima gravação, o resgate da terça parte perdida. Meus irmãos, assistam esse vídeo, é maravilhoso. O plano maravilhoso da obra da cruz, que fez com que Jesus Cristo, através da sua obra, restituísse uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu na rebelião de Satanás, que levou após si uma terça parte dos anjos. E esse é o mistério maravilhoso, o casamento de Cristo com sua igreja. Mas tem algo aqui, meus irmãos, que nós precisamos compreender. A maneira como Deus se manifesta. Ele é pai, mas também ele é mamãe. Que isso, Wagner? Heresia! Vamos meditar? Mateus 19, versos 4 a 6. Jesus, ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele, o Deus Pai, que é Espírito, que os fez no princípio, o princípio é quem? Cristo. Está falando acerca de Adão e Eva. Macho e fêmea os fez e disse: Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, vamos compreendendo que, na ocasião da volta de Jesus, o que Deus unir jamais será separado. O casamento do seu filho com a sua igreja é uma união eterna. Nada poderá mais separar deste grande amor. Amém, queridos? O que Deus uniu, o homem não separa. Para o contexto natural, Deus é terminantemente contra o divórcio, desde que um dos cônjuges adultere e não se arrependa. Aí tudo bem. É a única exceção que ele dá fora a morte. Porque o próprio Deus deu carta de divórcio para a nação de Israel, para as 10 tribos que foram infiéis, que não se arrependeram. Então é a única exceção fora a morte que Deus permite o divórcio. Qualquer outro motivo é pecado. E ele odeia o divórcio. E o casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, ele será um casamento que jamais será dissolvido. Mas antes de compreendermos esse mistério, meus irmãos, é muito interessante nós entendermos o seguinte: Deus, ele é Pai. O nosso Deus, ele é o nosso Pai. Mas também ele é a nossa mãe. Ele é Espírito. A palavra Espírito, queridos, é ruar. E ele é um singular feminino. Espírito, na verdade, é um singular feminino. E Pai, Abba, singular masculino. Então Deus, ele se manifesta não somente como Pai, mas também como mãe. Porque Deus é Espírito. Então o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Abba, ele tem uma característica de pai, de líder, mas também
ele tem uma característica de mãe, porque ele também é espírito. Por isso que Jesus ele teve que deixar pai e mãe para se unir à sua noiva. Já pararam para perceber isso? Falando acerca de Cristo, lemos aqui em Efésios 5, né? Vou ler de novo aqui, Efésios 5, versos 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O apóstolo Paulo vai e emenda. Grande é esse mistério, só que eu não estou me referindo a homem e mulher natural. Eu estou me referindo acerca de Cristo e da igreja. Então Jesus que teve que deixar pai e mãe. Mas calma aí, no céu não só tem dois? Só tem o pai e o filho. E aí, como é que Jesus deixou pai e mãe? Ele deixou só seu pai. Jesus Cristo só deixou seu pai para poder se unir à sua noiva. Mas o apóstolo Paulo colocou aqui mãe também. Por quê? Exatamente isso. Porque Deus, o Pai, é Espírito. O Espírito Santo é Jesus, unido ao Pai. Né? Porque os homem, marido e mulher, uma só carne, pai e filho, um só Espírito. Né? Marido e mulher são duas pessoas, mas quando se unem a um, da mesma forma, o pai e o filho são dois, mas quando se unem, eles são um só Espírito. Mas o Pai, ele se manifesta através do Espírito. Vocês estão conseguindo compreender esse mistério, meus irmãos? É difícil até de explicar. Eu peço graça a Deus para poder ensinar isso para vocês. Então Jesus, ele deixou o pai e mãe. Ele não deixou o pai e mais alguém. Não, ele deixou somente o pai. Mas o pai é espírito. E o espírito é um singular feminino. E o pai masculino. Por isso que Jesus deixou pai e mãe. Para poder se unir à sua mulher. E da mesma forma, quando nós vemos isso de forma natural, quando eu casei, eu deixei meu pai e minha mãe. Mas os dois casados são uma só carne. Amém, queridos? Então esse é o grande mistério. O mistério do pai e da mãe. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Pai e mãe. O Deus que é Espírito. Deus, Abba, Pai, singular masculino. E Ele é Espírito. Ele se manifesta como uma mãe. Olha só que texto interessante. De Isaías 66, verso 13. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei em Jerusalém, e vós sereis consolados. Tá vendo? Então Deus ele se manifesta como um pai, mas também se manifesta como uma mãe. Porque ele é o Espírito Consolador. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 1, verso... Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Verso 1, né? Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. O Pai que nos consola. Isaías 66 e 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim vos consolarei. Então, duas características de Deus. Como pai e como mãe. A mãe que consola. Por quê? Porque Ele é o nosso consolador. O Espírito, a manifestação do Pai, que hoje é unido ao Filho, se manifesta como nosso consolador, como a mãe. Por quê? Porque o Espírito é um singular feminino no hebraico. Tem uma característica feminina de uma mãe. Deus tem sexo, meus irmãos? Fala para mim. Deus é Espírito. Ele não é homem nem mulher. Eu não posso limitar ao meu Deus como um pai somente, como se ele fosse um homem. Ele não é homem. Ele não é mulher. Mas ele se manifesta como um pai, homem, como mulher,
Espírito, através do Espírito. Está conseguindo compreender esse mistério, meus irmãos? Que Jesus Cristo deixou pai e mãe, deixou as características de um pai e as características de uma mãe. Essa é a família. Deus, ele se manifesta como pai e como uma mãe. E Jesus Cristo é seu filho. Agora, olha só que interessante. Jesus Cristo não é o nosso irmão, né? Quando ele ressuscitou, ele falou para Maria Madalena: vai para os meus irmãos, para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus, para os meus irmãos. Não é isso? Mas Jesus também é considerado como nosso marido. Poxa, irmão, casar com o irmão não dá liga, né, meus irmãos? Bom, como é que eu vou casar com meu irmão? Não, meus irmãos, são características de Deus. Então, Jesus é o nosso irmão, mas também é o nosso marido. Da mesma forma, o nosso Deus, ele é o nosso pai, como singular masculino, embora ele não seja masculino, ele é espírito, mas também é a nossa mãe, que nos consola, espírito, ruar. Tremendo, né, meus irmãos? Você já parou para pensar nisso? Jesus deixou pai e mãe? Não vai pensar em Maria, não. Hein? Jesus deixou Deus e Maria. Não. Características do Pai, do Deus que é Espírito, que enche todas as coisas. E esse é o plano de Deus maravilhoso. Fazer com que nós nos casemos com seu Filho, que deixou pai e mãe. Primeiro teve que vir sofrer, padecer na cruz. Venceu na cruz. E aí sim, nos prometeu esse casamento maravilhoso. Vocês não fazem ideia como Deus, que é o Espírito, que clama conosco: vem Jesus! Olha só, meus irmãos, o Espírito e a noiva dizem vem. Esse Espírito é o Espírito do Pai, que nos consola, o Deus de toda consolação, que ele não vê a hora de se cumprir o casamento do seu Filho conosco, para que nós possamos formar de fato a verdadeira Trindade, Pai, Filho e a sua noiva para sempre. Ah, meus irmãos, hoje eu estou com a Bíblia, aleluia! João 17. Olha só o cumprimento dessa promessa maravilhosa, desse plano maravilhoso da obra da cruz. Jesus orando por esse casamento maravilhoso. Verso 3 de João 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer somente dois, o Pai e o Filho. O Espírito ao que se manifesta, que flui, que emana deles. Aleluia. Aí ele continua: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me fizeste para fazer. Olha aí, me confiaste essa obra para que eu tenha vida, para que meus irmãos ou minha mulher tenha comigo essa vida eterna e possamos ter esse relacionamento perpétuo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Aí ele continua, aí ele fala que todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-me em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha aí. Assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo e contigo. Tá vendo, meus irmãos? Tremendo. Aí ele continua: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele vai mais lá para frente, verso 20, não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Estamos incluídos. Jesus orou por nós, meus irmãos, com a finalidade de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste, a fim de que todos, a igreja, sejam um, assim como o Pai é um em Jesus. Aí no verso 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, meus irmãos, esse é o casamento, a vida eterna, para que sejamos um com o Pai e um com o Filho. Pai, Filho, a igreja. Amém, queridos? Grande é esse mistério. Me refiro a Cristo Jesus e a igreja. Jesus deixou pai e mãe, um Deus que tem características de um pai, singular masculino, Abba, mas também Ruar, espírito, que consola, como uma mãe, singular feminino. Deixou pai e mãe e se uniu à sua noiva. E Jesus Cristo, né? Ele é o nosso irmão, mas também é o nosso noivo. Amém, queridos? Então, como é que a gente vai fazer para poder participar desta herança maravilhosa, deste plano maravilhoso que Deus anuncia desde o começo, se nós andarmos em santidade? Romanos capítulo 6, versos 4 a 11. É maravilhoso conhecer esse mistério, é maravilhoso se gloriar nesse mistério, ter uma alegria indizível, mas é necessário que nós perseveremos até o fim. Romanos 6, 4 a 11. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, foi esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A característica de uma mãe que ressuscitou o seu filho. Eu acho que depois desse vídeo vocês vão deixar de me seguir, vão desinscrever no canal e vão me chamar de herege, né? Que isso? Uma mãe ressuscitou a Jesus? Sim, o Espírito do Pai, característica de uma mãe, ressuscitou seu filho. Aleluia. Claro, ele também como pai ressuscitou a Jesus. Mas foi o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Deus que é Espírito, característica de uma mãe. Então, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, foi o Pai que ressuscitou a Jesus, através da manifestação do seu Espírito, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. O texto de Oséias, capítulo 1, verso 11, né? As duas casas, Judá e Israel, judeus e gentios, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, porque grande será o dia que de Jezreel, porque eles brotarão da terra, assim como Jesus, que foi semeado como um grão de trigo, caiu na terra, morreu, mas não ficou ele só, ele brotou da terra, trazendo consigo muitos frutos, que somos nós, os dízimos do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro e único significado dos dízimos para nós hoje. Os dízimos somos nós, queridos. Frutos da plantação de Deus. Através de Cristo Jesus, a sua semente, nós ressuscitamos com Cristo em glória. Aí ele continua, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Né? Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos. Aí ele continua, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Promessa maravilhosa, mas tem exigências. Ele continua, verso 12. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, violação à lei. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, há uma condição. Se quisermos, de fato, casarmos com o nosso noivo amado, que deixou pai e mãe, nós temos que nos santificar. 1 João 3:3, 3:2. Né? Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Hoje nós somos noivos, mas ainda vai acontecer o casamento. Aí nós temos essa esperança de vê-lo como ele é. Então qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Tem que andar em santidade. Não devemos permitir que o pecado reine no nosso corpo mortal. Porque se fizermos os seus desejos, andarmos deliberadamente na prática do pecado, nós não vamos alcançar essa vida eterna. Nós vamos colher morte eterna. 1 Pedro, capítulo 1, 14-16, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, Levítico 20, verso 7, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como ele é, no texto que lemos aqui de 1 João 3 e 2. Aí ele continua, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então nós temos que ser conservados como virgem pura para esse casamento. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo Jesus. Então, grande é esse mistério. Cristo e a igreja. Por isso que o Espírito do Pai, em nós, clama, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Porque o Pai não vê a hora do seu filho casar com a sua noiva. E o mesmo Deus que é Espírito, característica de uma mãe também, ele não vê a hora do seu filho que deixou pai e mãe para se unir à sua mulher. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Que mistério maravilhoso é esse? Grande é esse mistério. Jesus Cristo deixou pai e mãe. O Deus que é pai, característica de um pai, Abba, mas também é mãe, característica de uma mãe, Ruach, espírito feminino. E Jesus Cristo, embora seja o nosso irmão, também é o nosso noivo e será o nosso esposo. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa para alegrar o nosso coração, mas sem nos isentar de responsabilidades, de fazermos valer o nosso novo nascimento. Para finalizar, Efésios capítulo 4, nós temos uma responsabilidade, queridos. No verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que nós possamos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, se o nosso espírito é um espírito de divisão, de orgulho, de prepotência, de falta de perdão, esse espírito não é o Espírito de Deus. Não é essa mãe maravilhosa que nos consola. É o espírito de outra pessoa. Que nem é pessoa, né? É espírito, Satanás. Esse é o tempo de nos unirmos, suportando uns aos outros, aparando, não deixando ponta solta, né? Que possamos reconhecer nossas falhas,
esquecer do passado, reconhecermos, né? E nos unirmos. Meus irmãos, é tempo de unidade. Ah, esse irmão, ele pensa diferente de mim. Eu creio na Trindade e o outro não crê. Na verdade, eu não creio na Trindade, né? E o outro crê. Só por causa disso eu vou ficar separado dele? Eu creio que o templo de Ezequiel é literal, mas outro irmão não crê que é literal. Eu vou me separar dele por causa disso? Eu vou me separar dele se ele não crê que Jesus Cristo é Deus. Eu vou me separar dele se ele quiser voltar às práticas do judaísmo. Eu não consigo ter comunhão com judeus messiânicos. Por causa exatamente disso. Eles querem nos fazer de novo a praticar esses ritos cerimoniais que foram eliminados, caducados, acabou. Cristo é a realidade. Não dá para ter comunhão com esse tipo de pessoa. Não dá para ter comunhão alguém que diz que Jesus não é Deus. Não dá para ter comunhão alguém que diz que a graça é irresistível, que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Não dá para ter comunhão, porque isso aí são erros doutrinários perigosos. Doutrinas de demônios. Que vai nos separar. Jesus fala, o apóstolo Paulo falou em Gálatas, por exemplo. Se vocês se deixarem circuncidar, afastados estão de Cristo. Anátemas. Eu não quero ser afastado de Cristo. Então não dá para ter comunhão com esse tipo de pessoa. Mas determinadas doutrinas, dá para andarmos juntos. Meus irmãos, dá para andar juntos até de pré-tribulacionistas. Dá para andar juntos. Então, nós vamos alinhando nossos corações, nós vamos nos aperfeiçoando. O que não dá é eu ter mágoa de outro irmão porque no passado ele falou mal de mim. Meus irmãos, isso aí é infantilidade, é carne pura. Recentemente, meu irmão Wagner Olmos colocou lá no canal lá a foto de vários irmãos que houve divergências entre eles. Mas um ou dois lá, no mínimo dois, reclamaram com ele. Ninguém presta aí, me tira desse meio aí. Que espírito é esse, meus irmãos? Que espírito é esse? É o Espírito de Deus que nos influencia a preservarmos a unidade pelo vínculo da paz, que acabamos de ler aqui? De que adianta eu conhecer sobre escatologia, conhecer tudo sobre os profetas, sobre tudo da Bíblia, e eu não dar em amor? Ah, eu tenho conhecimento, vou receber meu galardão. O galardão não é só pelo conhecimento, não. É pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, a maneira como nós tratamos nossos irmãos. Aqui, ó. Rogo-vos, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos com diligência por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo fala, o amor edifica, mas o conhecimento incha. Então, que possamos tomar muito cuidado, porque nós estamos adquirindo conhecimento da verdade, mas que esse conhecimento não nos deixe inflados. Satanás, quando ele não te freia, ele te acelera. Eu sou melhor. Eu sou o suprassumo das revelações. Só eu consigo receber as revelações. Eu só me importo em pregar coisas que ninguém pregou. O meu foco é esse. Ficar forçando a Bíblia para poder pregar coisas novas que ninguém nunca ensinou. Não, meus irmãos, não faz isso não. Isso é soberba, prepotência. Vai cair do pedestal. E a caída vai ser muito grande. A queda vai ser muito grande. Então que esse espírito de arrogância nunca tome conta da nossa vida, queridos. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós devemos dar ouvidos para outros irmãos. Que esse irmão, que às vezes a gente pode não dar nada por ele, ele tem verdades tremendas que podem acrescentar a sua fé. Eu sou experiência viva disso. Maravilhoso esse mistério, grande esse mistério. Conhecer esse mistério é maravilhoso. Mas muito mais do que conhecer esse mistério, nós precisamos andar em conformidade com a vocação que fomos chamados. Andar em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Se humilhando, por que não? É isso, meus irmãos. Esse é o segredo da vitória.
quer reinar com Cristo no milênio, não basta só conhecê-lo e ensiná-lo perfeitamente. Temos que andar em santidade, temos que andar em amor, temos que suportar uns aos outros, preservar a unidade, saber respeitar o momento de cada irmão. Aquela igreja, ela permite que mulher ensine. Não quero nem chegar perto daquela igreja. Que isso? Há um tempo para todas as coisas. Eles não receberam esse entendimento ainda. Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Vai chegar um tempo, se eles tiverem um coração próprio, eles vão reconhecer que está errado. Que mulher não pode exercer a autoridade de homem nas igrejas. Vai acontecer, meus irmãos. Aquela igreja lá é pré-tribulacionista, não vou pregar lá. É uma igreja pentecostal, não quero chegar nem perto. Que isso? Humildade, queridos. Estratégia. Para cada reino conquistado, Josué recebeu uma estratégia diferente de Deus. E é o que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios 9. Ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo ele suportava as fraquezas das pessoas para poder pregar o evangelho. Aqui, ele falou aqui, 1 Coríntios capítulo 9. Aí ele fala aqui, sendo livre de todos, a partir do verso 19, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, nos ritos cerimoniais. Para ganhar os que vivem debaixo daquela lei, dos ritos cerimoniais, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço para poder ganhar. Ele não compactuava, por exemplo, com as práticas dos ritos cerimoniais, mas ele, em determinado momento, ele teve que, por exemplo, circuncidar Timóteo, para que ele tivesse acesso aos judeus para poder pregar o evangelho. Mas ele dizia ao mesmo tempo para os Gálatas, se vocês se deixarem se influenciar por esses ritos, vocês se separarão de Cristo. Eu não vou me deixar me influenciar por determinadas práticas, mas eu posso suportar naquele momento uma fraqueza para que eu possa ter acesso a eles para poder ministrar a palavra ali e arrebatar alguns daquele engano. É por aí, meus irmãos. Vocês compreenderam, né? Eu vou ter que terminar o vídeo, que meu tempo é limitado. Então é isso, meus irmãos. Grande é esse mistério. O Pai e o Espírito. E Deus e o Jesus Cristo deixou o Pai, Abba e a Mãe, Ruach, o Espírito, para se unir à sua mulher. Amém, queridos? Que possamos perseverar até o fim, para que possamos experimentar esse casamento maravilhoso, amando uns aos outros, como Jesus nos amou.